It's Britney, bitch. I see you, and I just wanna dance with you. Olá, persona! Bem-vindos a mais um Sério Stowcast. Nossa, bugou até meu fone aqui, começou a vir lá do outro lado. Entendi. E no podcast de hoje discutiremos qual é melhor, o semanal ou a maratona. Aê! Aê! Aê. Meu nome é Frâncio e, às vezes, o melhor que uma flor pode fazer é morrer. Eu sou o Osmio e, se a vida lhe der limões, conclusão, faça uma doce limonada, adoçada com sangue. Nossa. Que macabro. E meu nome é Silício e nossos descendentes decidirão quem éramos quando verem o que deixamos para trás. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Shallow Now para mais um Sério Stowcast e hoje vamos tirar essa desforra e finalmente debatermos sobre qual é o melhor método de exibição das séries, semanal ou maratona. Se você já gosta dos nossos podcasts discutindo, além de discutir séries e filmes, discutindo a indústria do entretenimento e da cultura pop, se você já gosta desses podcasts, já deixa seu like. E se você está no Spotify, nos mande uma mensagem sugerindo outros temas que você quer ver discutir aqui com leveza e humor peculiar. Então nós iniciamos o nosso debate com uma pequena linha do tempo, né? O nosso histórico dessa disputa entre maratona e série semanal. Exato, né? Então, lembrando que aqui a gente tá relembrando, não é tipo você fazer maratona de coisas antigas, é o que está sendo lançado, lançamentos próprios, né? Lançamentos que nunca estrearam antes. Não é você pegar Friends e maratonar um por semana hoje em dia, que eu acho que não faria muito sentido. Exatamente. É, uma coisa novidade, né? Algo estreia. Exato. É a estreia, é o que a gente chama no jornalismo de pauta quente. Mas justamente nós podemos iniciar o nossa storyline comentando justamente sobre o início que se dá justamente com a exibição semanal, já que as séries eram exibidas a mesma demanda que eram produzidas, então um esquema meio de novela, né? Por muito tempo foi assim, e a HBO mudou justamente esse padrão, já produzindo, né, as suas séries totalmente antes de lançá-las e preferindo ainda o método semanal. Então nós temos vários exemplos: Game of Thrones, Westworld, Roma, todas as séries da HBO praticamente, assim, né, as grandes séries, têm esse método de séries semanais. Tudo já estava gravado antes de começar a ser exibido. O que pode acontecer são pequenos ajustes na montagem, né? Mas as outras séries, elas não estavam sendo gravadas enquanto os episódios já estavam sendo exibidos. Aí chega a Netflix, né? Que a gente pode dizer, assim, que é o começo dos streamings. E que chegou já lançando, né, série com todos os episódios. E aí criou a filosofia da maratona, né, de você chegar numa sexta-noite, num fim de semana e maratonar. E aí, tipo, você chega na segunda, na roda de amigos, pergunta o que você maratonou no fim de semana, o que você assistiu nesse fim de semana. E isso aí foi o que aconteceu por muito tempo, né, por muitos anos, mas recentemente tá mudando com essa grande chegada de vários streams com muito título sendo produzido, muitos filmes, muitas séries sendo lançadas muito juntas de uma vez, o que acaba meio que sobrecarregando, né, a quantidade para conseguir fazer uma maratona consistente. Aí acaba surgindo esse outro método de lançar semanalmente, né, o que tem vários benefícios e alguns malefícios que a gente vai comentar aqui. Exato, porque alguns streamings voltaram a lançar semanalmente, né? Disney Plus, HBO, a própria Amazon Prime também, que fazem um sistema misto. Algumas séries, né, as principais são semanais e o restante do catálogo segue sendo lançado, né, 100% de uma vez. Ou alguns fazem, por exemplo, que nem a Apple, lança 3 episódios e depois lança semanal. Então, tem essas outras modalidades que foram criadas, mas são diferentes da Netflix, que sempre lança tudo uma temporada de uma vez. Ou no máximo, ela divide temporadas, né? Então, vamos começando a discutir quais são, né, os prós da maratona, Silício. Prós da maratona é que primeiro você tem a possibilidade de assistir tudo de uma vez, né? Então, você termina um episódio, já pega o
gancho ali do final do episódio, já parte para um próximo e maratona ali, termina a série ali num dia só, assistindo do começo ao fim de uma vez, se imerge na história e realmente sente, né, o que tá acontecendo ali de dentro de uma forma muito rápida. Isso é um pró também porque tem um hype muito imediato. Lançou a série, você já pode ir lá assistir tudo e aí sente a energia, né, daquela série toda de uma vez. E isso também, que pode ser levado como um ponto positivo, é que algumas cenas mais ruins, alguns episódios mais ruins acabam ficando mais despercebidos durante a maratona, porque justamente você está maratonando, você está emergindo na história, então você foca muito nos arcos principais, na trama geral da história que o roteirista quer que você foque, quando você pensa assim em uma maratona. E nessas condições, pontos mais ruins não são tão perceptíveis quanto semanalmente. Não, isso é verdade. É uma imersão muito maior. Me relembro da minha velha maratona de Dark, da 3ª temporada, que eu assisti todos os episódios em absolutamente um dia, né, no sábado. Me lembro, foi um dia muito prazeroso. Porque, assim, você assiste tudo de uma vez e você realmente vai emergir naquele mundo. E você vai... Eu acho que fica até mais fácil, por exemplo, com Dark, que era uma série... Mesmo que eu acho que Dark seria melhor semanal, mas a gente vai chegar ainda nisso. É, assim, porque você não se esquece das coisas também, né? De uma série que você precisa de muita atenção, é realmente muito bom, assim, porque você não vai esquecer as coisas, você emerge ali dentro. E que nem o Silício falou, episódios filler e episódios tem partes ruins, núcleos mal escritos, você acaba levando na brincadeira, porque você sabe que vai ter outro logo depois, então você já até esquece. Você talvez esqueça até de comentar depois no futuro, porque tem tanta coisa pra gente comentar, normalmente sobre o final da série, que tem um episódio lá, episódio 4, episódio 5, que foi ruim e a gente não comentaria. Talvez com o Loki fosse isso, né? Se fosse lançado de uma vez. É verdade. Outro exemplo que eu dou é Stranger Things, a 3ª temporada. Na verdade, acho que todas as temporadas, na verdade, eu maratonei elas. E assim, são temporadas muito boas, obviamente elas têm os seus defeitos, mas, por exemplo, alguns episódios, eles são bem mornos. A segunda temporada é difícil de maratonar, por exemplo. Exato, porque realmente tem episódios muito mornos. E se fosse algo semanal, nós realmente encontraríamos algumas incongruências e tudo mais. Porque a 3ª temporada ela é tão boa, porque muito da parte boa dela está encaminhada mais para o final, né? Imagina o episódio lá da Nine, né, da irmã da Eleven, se fosse semanal. Nossa, ia ser tanto xingamento, tipo, nossa, que episódio lixo. Porque não, porque esse episódio foi ruim. Aí ainda você colocasse semanal, ia ser muito mais evidente que ele é ruim realmente. Exato. Então isso ajuda o pessoal que escreve o roteiro, que pode adicionar ali umas partes mais mornas, para talvez ajudar no desenvolvimento, ou só encher linguiça, não sabemos, depende de série para série, e mesmo assim ainda ter um saldo muito positivo. E nessas séries dá pra você colocar também aqueles cliffhangers malditos, né? Porque assim, a pessoa vai ter tudo. Se fosse um semanal, acho que as pessoas vão ficar um pouco com raiva. Mas no maratona, as pessoas não vão ficar com tanta raiva assim, porque é só clicar no botão, 5 segundos depois, já começa o próximo. É perceptível isso com La Casa de Papel, que é aqueles cliffhangers no mais barato possível. Que é tipo, a pessoa abre a porta, pega a arma, aí acaba o episódio. Aí é tipo aquele suspense. Que é tipo, é um cliffhanger do mais baixo possível pra te atrair. Mas você não fica com tanta raiva, porque você já pode assistir o episódio logo depois. Então existem esses prós, mas existem os contras. Existe outro lado da moeda. Exatamente, né? Que agora a gente pode falar que, assim, existe os... Oh, nossa, me perdi. Beleza. Nos contra as maratonas, a gente pode falar que nós, como produtores de conteúdos, podemos dizer o hype de séries lançadas maratonas é muito menor e é muito difícil de acompanhar. Porque ele tem um hype que ele tá ali na sexta e no sábado, mas na terça-feira não tem mais ninguém comentando sobre isso. Acabou. Ele é um hype efêmero, como está aqui até na pauta da série. É um hype efêmero e oportunista. Porque ele chega e ele vai. Porque o pessoal tudo assiste, comenta e acabou. Eu acho que no começo, antes, né, quando era mais a Netflix presente nesse grande mercado, até comentava por mais tempo ali, por mais uma semana e tal, que as pessoas iam assistindo, mas como hoje tem tanta coisa, aparece o título e some rápido. Alguns aparecem e nem tem chance de subirem ali no assunto de pauta. Isso é verdade, o volume acaba matando, sufocando algumas produções, e justamente por essa questão do hype que se esgota muito rápido, as pessoas consomem muito rápido, sabe? Não é de se surpreender que a Netflix cancele tanta coisa, né? Porque ela produz muito, o hype ele dura pouco, e por causa de outras produções,
algumas acabam sendo negligenciadas e nem são comentadas pelas pessoas. E nós sabemos Exato. que, né, a conversa, né, o debate sobre é realmente muito importante, a repercussão. Então, justamente, esse é um problema da maratona aliado ao volume. Eu acho que a gente pode falar disso, né, até com o Legado de Júpiter, né, que foi uma série ruim, é uma série bem ruim, que Nossa. foi cancelada, mas, tipo, ela foi cancelada com um mês de lançamento. Se ela fosse lançada semanalmente, poderia ter dado um tempo de gestão ali, um tempo de análise melhor, o que Eu não acho que mudaria é a perspectiva final, continuaria sendo ruim. Mas poderia ter um tempo ali de ter uma recomposição, né, um modo de ajustar. E isso é uma coisa bem histórica, né, porque antes isso acontecia, isso podia acontecer. Como Breaking Bad, por exemplo, que a primeira temporada é mais fraquinha, a segunda deu a oportunidade de melhorar os pontos fracos que a primeira foi, e com o tempo Breaking Bad se tornou Breaking Bad, na série que virou, né? E agora, no mercado atual, na indústria cinematográfica atual, a gente não tem mais essa opção. Lançou a série, lançou o filme, se for ruim, vai embora. E isso acaba sendo um problema que pode sim ser solucionado lançando episódios semanalmente, com uma análise mais profunda do público. E assim, se a gente vê, né, é uma coisa engraçada. Inclusive é um dado de que normalmente as séries da Netflix, elas têm um tempo de conversa, assim, de no máximo 17 dias. Então, assim, é muito pouco. Você pega, por exemplo, WandaVision, que teve ali 9 episódios, foram lançados 2, né, na primeira vez. Então foram 8 semanas de conversas intensas, né? 8 semanas foram 2 meses de conversa, né? E não era tipo a conversa que lançava na sexta, no sábado, e depois ficava a semana toda sem nada. Não, tinha vindo de uma segunda falando teoria, vídeo na quarta, vídeo na quinta-feira antes de lançar o episódio. Então, assim, era muita coisa, né? Não era só, tipo, 3 vídeos. Era muito vídeo, assim, na internet, post no Instagram, no Twitter, tinha até no Facebook, eu acho, discutindo sobre a série, né? Muito mais, você tem muito mais possibilidade de conversa, né? Conversa sobre a mosca, lembra da teoria da mosca? Na janela da Agatha Harkness, que era o Mephisto, etc. Então, assim, se fosse uma série lançada toda de uma vez, muito provavelmente a gente não comentaria sobre a mosca, assim. É um exemplo meio burro, mas é mais ou menos isso. Isso é verdade. Nós temos que lembrar que existem apenas algumas poucas exceções entre as séries de maratona que ultrapassam esse tempo aí de 15, 20 dias, né? Acho que Gambito é o principal expoente, mas talvez outros nomes famosos, como The Witcher, também quando lançou há 2 anos, pode ter conseguido um pouco mais de assunto. The Crown também, que é uma grande série. Stranger Things. Então, a não ser que você seja uma série muito grande, outras produções que podem ter uma história boa também, mas não tem tanto holofote virado pra elas, realmente, essas são esquecidas. Do churrasco. Duas coisas, né? The Crown, eu acho que é um caso que poderia sim ser lançado semanalmente. Os episódios são tão bem produzidos que eles precisam ter uma análise melhor. Assistir em maratona eu acho que não combina com The Crown. E em segundo ponto, eu não esqueci o que eu falei em segundo ponto, então foi que eu falei The Crown mesmo. Não, eu acho que, tipo, The Crown seria muito bem, tipo, lançando 3 episódios de cada vez, sei lá, algo assim. Porque, Lembrei. porque eu acho que seria bacana lançar. Porque também não é tipo um episódio, você fala, nossa. Eu acho que se fosse uns 3, ia dar um papo aí pra conversa, pelo menos. E eu acho que essas séries pequenas aí, né, que o Osmo falou, as séries pequenas que não tem holofote nenhum nesse novo mercado, lançados semanalmente, podem vir a crescer, como foi o caso de Mar of Easttown, propriamente dito. Eu acho que é o melhor caso que a gente pode falar atualmente. Que era uma série sem hype nenhum. Tem divulgação. O Imagina. problema é a questão da agenda, né? Porque Netflix é impossível, eu acho, lançar série semanal assim, sem ser as principais É mesmo. impossível. Ela teria que lançar Exato. as principais só. E no, por exemplo, Disney Plus e os outros que lançam semanalmente, tem que ver também a questão da agenda, né? Porque, por exemplo, Disney Plus, as séries da Marvel tem pelo menos 6 episódios. Aí, simultaneamente, The Bad Batch, que são 16 episódios. Aí ainda vai ter o What If. Isso e aquilo. Então, sabe, o espaço, ele é Mas se a reduzido. gente vê o que a Disney Plus produz em 3 meses, é o que a Netflix produz em um final de semana. Exato. É. Mas, ó, uma coisa que nós temos que defender do Disney Plus é que ele lança uma série semanalmente, tipo A Cozinha de Haroldo, A Sociedade de Tal Coisa. Então, o Disney Plus, ele abraçaria essas séries menores. Ele A pessoa abraçaria, nem sabe? assiste e julga. A pessoa nem viu o Eu trailer. julgo, Aquela pô. Ah, não, me velha desculpa. história da misteriosa Sociedade Benedict. A Sociedade Secreta Mirabolante do Senhor Benedito. Ah, já demais. É muito underground. Exato. Então, quem seria você hoje se hoje você fosse apresentado a Once Upon a Time? Não, veja bem. Ia ser bem Eu ruim. fui Você apresentado quando julgaria eu era sim, jovem. Você julgaria sim. Mas eu julgava quando eu assistia. Todo mundo que assistia ao Eu Wild julgaria sabia das mais. limitações, né? Não, eu provavelmente não continuaria Once Upon a Time depois de assistir o piloto, sinceramente. Porque naquela época era um tempo de infância, um tempo
de uma criança do verão. Agora eu sou uma pessoa amargurada, assim, não assistiria mais. O inverno chegou. Porque a primeira, mas é da época, né? Mas agora a gente pode pular para a questão do semanal, né? Não, mas semanais, né? Tem esses prós aí que a gente já discutiu. Mas tem seu lado negativo também, que é justamente os ganchos, né? Os excessivos ganchos, os fillers que são ruins e ficam muito mais aparentes, os cliffhangers são muito chatos e são pontos que a gente nota e que às vezes irritam um pouco, mas também que às vezes podem servir até de um gancho pra continuar assistindo o próximo episódio na próxima semana. Mas, veja bem, eu tenho aqui agora 2 exemplos pra dar. Um é de uma série que tem fillers, que nós estamos comentando, inclusive, que é The Bad Batch. Alguns episódios, que é uma série semanal, né? Alguns episódios são bons, são bacanas, mas outros são realmente fillers, de algo negativo. Mas, acho que nesse caso é uma questão de roteiro. Porque, por exemplo, Game of Thrones, que é um grande exemplo de uma série semanal. Tinha cliffhanger? Tinha cliffhanger. E isso te incentivava a assistir mais. Mas Game of Thrones, assim, pelo menos na sua fase áurea, né? Não tem um episódio filler. Num. Me diga um episódio e eu diria que não é filler. Não tem nenhum. Ou seja, essa aí é uma questão de roteiro, né? Oi? Os episódios de Dorne lá tinham uns bem filler. Não, mas mesmo assim tinha outros pequenos trechos de outros núcleos que avançavam pra história. Filler, isso é uma coisa importante. Filler é um episódio que não avança em nada, que ele pode ser retirado da trama. Isso não tem, GOT. E outras séries também não tem, que são ótimos exemplos. Westworld, novamente, aí da HBO, é um grande exemplo, que é uma série que você também não pode retirar parte do episódio, porque você tem que montar esse quebra-cabeça na sua mente quando você assiste, né? Mas aí é a questão do streaming, né? O formato de publicação se adaptar ao roteiro, se adaptar à história em si. Então, por isso acaba sendo um ponto negativo para esse tipo de série. É que a HBO também ela foi se moldando a isso, né? Ter menos episódios. Acho que foi toda a questão que a gente falou ali no começo, né? Como ela produzia tudo antes, ela foi para menos episódios, ela foi para uma coisa mais premium de televisão, ela foi diminuindo muitas coisas, né? Mesmo que algumas séries da HBO ainda tenham filler, etc., assim, é muito menos do que as séries de 24 episódios, que você precisava de muito mais tempo, né? Mas se você quiser um podcast, a gente comentando sobre por que agora as séries têm menos episódios, antes tinham 24, agora elas têm 6 episódios. Se você quer um podcast a gente comentando sobre essa questão, então deixa aí nos comentários que nós viremos novamente para comentar. Mas o Silício comentou... Errou feio, errou rude. Nossa, me confundi totalmente. O Ulisses. Mas o Silício comentou uma questão... Ulisses Guimarães, né? Mas o Silício comentou uma questão interessante, que é do roteiro ser adaptado para esse formato. E eu pergunto aos senhores, vocês não acham também que as séries que são maratona também não são adaptadas a esse formato também? Será que elas funcionariam como semanais, você simplesmente pegando os episódios como são hoje e destrinchando pelas semanas? Ou alguns elementos ali só funcionam pra você ver em maratona? La Casa de Papel, o semanal, ia ser uma bosta. Porque, assim, é muito canalice os finais dos episódios. É muito apelativo, muito apelativo. E, por exemplo, The Good Place, que é uma série que eu adoro, eu acho que não... Ela foi lançada no esquema semanal, lá nos Estados Unidos e aqui também, né, pela Netflix. É uma série que não funciona em esquema semanal. Não funciona. Porque é uma série que, foi lançada semanalmente? Ela semanalmente. Foi lançada semanalmente. Poxa, eu assisti tudo de uma vez. Não, só que quando já tava disponível. É que já tava disponível, mas lá nos Estados Unidos era um por semana. E é uma série que não funcionava um por semana. Tanto que a audiência de The Good Place era muito ruim nos Estados Unidos. Porque assim, é uma série, por que você vai retornar pra assistir outro episódio? Assim, ela não é uma série... Ela tem uns cliffhangers entre os episódios, mas assim, ela não é... Eu acho que ela funciona muito mais como uma maratona, assim, você assistir tudo de uma vez. Acho que é bem mais prazeroso. Inclusive tem uma série da Disney Plus, que foi lançada semanalmente também, que é Treinador de Elite. Eu acho que combinaria também ser lançado tudo de uma vez como maratona. Conhecido também como o Ted Lasso genérico. Pessoa julga. Já estabeleceu aqui na série. Pessoa julga toda vez da Disney Plus. Que o Silício falar esse negócio, a gente fala que é o Ted Lasso genérico. Silício. Mas essas séries são muito genéricas, cara. A Sociedade do Benedito, ouviu o título, o Treinador de tal coisa. A Disney não é boa com título. Isso é um título bom?
Ai, meu Ah, Deus. Mas, ó, em compensação, WandaVision. Monstros no Trabalho, essa é uma ótima série da Disney. Review na série toda. ó, merchan. Você vai se ver desculpar. Uma mas balança, merchan. exato. Mas de conclusão, né? Qual que é melhor, então? Olha, na minha opinião, o mundo ideal, como diria Jasmine e Aladdin, são algumas séries. Talvez séries, por exemplo, assim, as grandes séries eu acho que a maioria deve funcionar, com pequenas adaptações, as que não são semanais. E também as séries, por exemplo, Mephistophelies, que é algo de investigação, então que de fato ser semanal compõe a trama, porque eu acho que no caso de Mephistophelies e séries de investigação, isso compõe bem a trama. Então Série essas pra séries criar serem semanais. Teorias. Isso, exato. É semanal. Teorias tem que ser semanal. Tem que ser semanal. E as outras podem sim ser de maratona, né? Eu acho que ambos os modelos podem sobreviver e eles não precisam se excluir, eles podem se complementar. Exatamente. E eu acho que eles podiam usar esquemas, por isso que eu gosto bastante da Apple TV Plus, que ela usa esses sistemas híbridos, assim, que é mais. Lança 3. Só que eles fizeram com essa até lá a segunda temporada, que lançaram um episódio que eu achei muito nada a ver. Mas assim, as outras séries eles sempre lançam 3 de uma vez. Eu acho que isso é bom, porque assim, você dinamiza. E é o que eu concordo com o Osmo falando, que tem séries que combinam com uma coisa, séries que combinam com outra. Eu acho que Dark super combinaria semanal, ia ser uma série pra se criar muita teoria, assim. Eu acho que permite muito mais gente que não conhece a série conhecer, porque tá se comentando. Porque a pessoa aguenta uma semana não estar no papo, mas tipo, 3 meses não tá na conversa, a pessoa iria querer, obviamente, assistir a série. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas assim, que daria pra fazer o negócio. Eu, pessoalmente, acho, por exemplo, séries de comédia, é muito melhor você assistir na maratona, assim. Mas as séries de você criar teoria, assim, tipo Watchmen, Dark, o semanal é muito melhor. Concordo completamente. WandaVision é um grande exemplo disso, né? Nossa, WandaVision tinha que ser semanal. Mas o Loki era uma série de maratona. Eu acho. Mesmo de teoria, Sim. eu acho que série era uma... Porque ia esconder todos os defeitos que The Loki mesmo tem. Eu acho que... Porque acho que criou muita expectativa. Essa é outra coisa do semanal. Ele cria expectativa. E a Sim. série, às vezes, pode não corresponder à expectativa. Que foi o que aconteceu com o Loki. Se fosse maratona, eu acho que as pessoas iam gostar muito mais de Loki, inclusive a gente. Porque quando é maratona você tem uma expectativa geral, mas você realmente não consegue, sabe, pensar a longo prazo que vai... Você até pensa a longo prazo que vai acontecer, mas no caso do semanal você se prende mais aos detalhes, né? Tipo, Westworld, que a gente ficava teorizando a sombra na parede e a sombra do Ford que vai aparecer. Exato. Você cria expectativa que algumas vezes não é correspondida, né? Pois é. Porque nessa perspectiva a gente pode encerrar o programa e partir para o nosso quiz. Vamos. Exatamente. Vamos para o nosso quiz. A minha frase, lembrando que tem que adivinhar de que série pertence, que é uma grande série que nós 3 assistimos. Minha frase é a seguinte: às vezes, o melhor que uma flor pode fazer é morrer. É The Boy. Eu tenho o chute, que é o Once Upon a Time. E os dois erraram, e Osmi, o senhor das terras de The Witcher, errou, porque era de The Witcher. The Witcher. Exato. Foi dito por Geralt de Bastante. Rivia, Geraldão das Rivias. E a minha frase Geraldão foi a das seguinte... Raves. Das Raves, exato. Balado. Geraldão Mas- das Raves. A minha frase foi a seguinte. Se a vida lhe der limões, conclusão. Faça uma doce limonada. Adoçada com sangue. Se não tivesse a parte do sangue, eu até poderia dizer que era da Sociedade Benedito. Eu nunca vi essa série na minha vida. The Boys. É uma coisa meio no macabra, Amazon né? Prime Video. Silício. Uma coisa meio macabra. Tem cara de Ryan Murphy, mas vocês não citam o Ou em The Boys também. Ambos erraram, porém se mantiveram no tema correto. Umbrella Academy, da Netflix. Nossa, eu não acertei. Nossa, eu nem pensei nisso. É, né? Falar Não chegou até mim. Te falar que não pensei não, viu? E a minha Umbrella frase é: Academy. nossos descendentes decidirão quem éramos quando verem o que deixamos para trás. Será que é o filme Essa frase é Descendentes? enganosa, né? Porque Descendentes, você lembra Descendentes, obviamente, e Game of Thrones, é a coisa da questão das famílias, né? Mas eu não acho que é isso. Poxa, que imagina. é. Descendentes 3. Mas é um filme, isso que eu saiba, né? Eu sei. Não, mas é. Eu vou ter que ir de Game of Thrones, porque eu não tenho mais ideia. Exato. Game of Thrones. Mas é The Witcher.
Nossa, The que Witcher. vergonha. Eu li os livros de The Witcher e valeu nada, né? Lê os livros, tá fazendo... Jogo, Mentira, fala que tá fazendo... vejo a mentira. série. Faz jogo, viu a série, adianta não é nada. Faz gameplay para série Estou. Isso ainda não. Mas isso é um quem sabe um merchandising. dia, Exato. se você quiser isso, comenta aqui na descrição. Não sei Porque quantas se vezes eu já falei... realizam? Não comente na descrição. Na descrição não dá pra você comentar. Comente nos comentários. Como eu tinha a descrição. A Hackei o pessoa nosso tem- perfil e A deixa um pessoa comentário tentando lá. editar os comentários. Não, tentando... Ai, gente, eu tô confuso. Eu tentando muito editar doido, a né? descrição. Muito Mas e o louco, momento cara. merchan? Momento merchandising. Vai no link da nossa lojinha, primeiro link na descrição. Não temos lojinha ainda. Ainda não. Mas você pode nos... Nossa, É, o damos órgão tempo pra começou a tossir. tossir, parecia que tava morrendo. Por isso As que o costas estão Telestocast coçando. tinha que ser com imagem. Não, que humilhação. Ai, minhas costas estão coçando. Faz o merchandising aí. Então, se você quiser mandar um recado pra gente, nos mande em seriestow@gmail.com com comentário, Christian, o que você quer nos próximos podcasts sobre a análise da indústria do entretenimento, o que você quer que a gente discuta aqui, ou você nos mande uma DM lá no Instagram, não é mesmo, Cilício? Exatamente, porque além do Instagram, estamos no YouTube, no Spotify, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Estamos em multiplataformas. Então, se você quiser procurar, é só Série Estou e todas elas, certo? No Spotify, que é Série Estoucast. E tá tranquilo, né? Tranquilidades. Mó Mas paz. acima disso, o que dizemos aos nossos telespectadores ao fim de cada programa Osmio? Você deveria estar maratonando. Aê! Aê! Persona. Nossa, nem foi ao lado Foi dessa vez, diferente. né? Foi, aê, pessoa. Calma aí, deixa eu fazer então. E no... Nossa, buguei.